Hoje é dia 12 de maio de 2026. Eu estou neste parque cujo nome não consegui encontrar, mas ele fica entre o bairro Júlio de Mesquita Filho e o Jardim Santa Bárbara. É uma grande área verde na zona oeste de Sorocaba. E eu quero aproveitar que o clima está agradável, o céu está claro, está aberto, sem nuvens, e fez muito frio ontem, fez muito frio hoje cedo, mas agora o clima está melhor. Nesse momento são 16 horas e 8 minutos, então logo eu terei que sair daqui, por causa que com certeza a temperatura hoje cairá bastante de novo. E eu quero aproveitar que eu estou gravando esse vídeo para fazer um comunicado, né, de que eu pretendia assistir o filme A Odisseia, a versão da Odisseia de Homero, pelo famoso diretor, aclamado, premiado, Christopher Nolan, mas desisti a partir do momento que eu soube, por meio de um portal de notícias do mundo do cinema, de que a Odisseia, segundo Christopher Nolan, será um filme com uma lacração absurda, vários personagens assim, totalmente fora da narrativa histórica, porque quem conhece a história sabe que tanto a Ilíada quanto a Odisseia são ambientados entre a Grécia e a Turquia, no caso, né? Porque os acaios vieram da Grécia, eles destruíram a cidade de Troia, que ficava no litoral da Turquia, da atual Turquia, no caso. Aí foi tanto a Ilíada quanto a Odisseia foram os dois primeiros grandes clássicos da literatura mundial, que foram escritos em meados do... Eu não lembro que século foi, só sei que retratam um conflito bélico ocorrido no século XI, o século XII a.C., não lembro exatamente, só sei que foi num período em que os reis começavam a surgir em Israel, mais ou menos na época de Saul, Davi, talvez. Então foi quando ocorreu a destruição da cidade de Troia. E eu creio que esse assunto, né, o que eu estou dizendo aqui agora, tem a ver com o assunto desse vídeo, que é mais uma vez a tentativa do ser humano de usar as próprias escrituras, ou distorcer as escrituras para fazer coisa errada. Porque o Salmo 100 é o salmo que muita gente sabe de cor. Inclusive eu tô com duas versões aqui do Salmo 100. Deixa eu ver se tem um banco aqui embaixo. Eu tô com duas versões do Salmo 100. Eu faço parte de uma denominação que atualmente lê principalmente a edição revista e corrigida. Existem alguns, principalmente os mais jovens, que leem NVI, NTLH, mas eu prefiro... Das versões em português, eu prefiro edição revista atualizada e edição revista corrigida. Existem textos que são melhor explicados, tem mais a ver com o original pela edição revista e corrigida, e outros pela edição revista atualizada. Então depende muito do contexto, depende muito da abordagem que é feita por cada tradução. Aí no caso eu estou aqui com essa aqui. É a edição revista atualizada, que é a edição mais usada pelas igrejas presbiterianas e outras igrejas reformadas. E essa outra aqui é a Reina Valera, essa aqui da lombada vermelha, né, as páginas vermelhas, que é a versão mais usada a versão mais clássica em língua espanhola. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar um lugar para sentar aqui que tenha sombra. Se bem que nesse horário, o único problema desse horário, deixa eu ver, acho que é melhor ficar por aqui mesmo. Dá pra descer aqui também. Tem um caminhozinho aqui, acho melhor
Deixa eu só ler aqui, aí eu falo andando mesmo. Na edição revista e atualizada, o texto aparece assim, o Salmo 100 no caso. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então, o texto que eu gostaria de destacar está no capítulo, no versículo 3 do Salmo 100, que é esse trecho aqui onde está escrito e dele somos. Na versão revista atualizada está e dele somos. Na versão revista corrigida, esse mesmo trecho aparece como e não nós, ou seja, a abordagem, assim, o sentido do texto muda um pouco, mas o fato de sermos de Deus indica a soberania de Deus, que Deus é soberano. Não adianta nada o ser humano querer ser como Deus ou querer se colocar no lugar de Deus, assim como Satanás tentou. Mas esse texto fala, esse salmo no caso, esse trecho do versículo 3 do Salmo 100 fala sobre a incapacidade do ser humano de querer se colocar no lugar de Deus. Tanto que na versão revista e corrigida aparece e não nós nesse trecho. E eu quero ler aqui a versão em espanhol, que eu creio que é a versão mais detalhada, a que mais se aproxima do texto original que em hebraico. Deixa eu só ver se eu acho aqui na tradução Reina Valera, encontramos o seguinte: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda a tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, reconoced que Jehová Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para sempre su misericórdia e sua verdade por todas as gerações. Então, o Salmo 100, como eu já disse, é um daqueles salmos que muitos sabem de cor, mas poucas pessoas se preocupam com o real sentido do texto. O Salmo 23, acredito que é o salmo mais conhecido, que praticamente todo mundo que tem intimidade com a Bíblia, que é bom de escola bíblica dominical, lê de cor o Salmo 23. Agora, no caso do Salmo 100, muitas pessoas também recitam de cor esse salmo, mas o Salmo 100 ele tem esse trecho aqui, que na versão em espanhol ela se aproxima mais do sentido original do texto, que é onde está escrito aqui. Eu lerei em português o versículo 3: Reconhecei que Jeová, Ele é Deus, Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Povo seu somos e ovelha de seu pasto. Então, o ser humano, ele tenta ser como Deus, ele tenta ocupar o lugar de Deus, ele tenta se eternizar nesse mundo, mas tudo isso é em vão. Quando o ser humano constrói impérios, castelos, palácios, quando o ser humano ele ostenta aquilo que tem, e muitas vezes uma vida que não tem, uma vida falsa, uma vida fajuta, para causar inveja nos outros, para se vangloriar de sua prosperidade, no auge de sua soberba, de sua arrogância, de sua prepotência, ele não sabe que um dia tudo o que ele tem atualmente, todo o império que ele construiu, o patrimônio que ele construiu, foi por permissão de Deus. Em primeiro lugar, foi por permissão de Deus, ainda que muitas vezes o ser humano tenha adquirido esse patrimônio de maneira ilícita, desonesta, roubando, matando, adulterando, enfim, fazendo miséria. Mas se tudo que essa pessoa tem hoje foi porque Deus permitiu que ele tivesse, senão ele não teria, porque Deus deu vida para essa pessoa,
Deus permitiu que ela trabalhasse, ainda que muitas vezes desonestamente, ainda que muitas vezes passando a perna nos outros, fazendo os outros de escada, humilhando os outros, oprimindo os outros, mas foi por permissão de Deus. E se um dia Deus tirar o fôlego de vida dessa pessoa, se tirar essa pessoa, quando chegar a senha dessa pessoa, não tem como voltar atrás. A pessoa pode recorrer aos melhores médicos, aos melhores especialistas. Chegou a hora, meu filho, não tem jeito, vai embora. E dependendo do caso, vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Mas se a pessoa se arrepender a tempo, conhecer Jesus Cristo a tempo, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, e prestar atenção em trechos da Bíblia como esse que eu acabei de ler, do versículo 3 do Salmo 100, ter a consciência de que não fomos nós que fizemos a nós mesmos. Ah, mas eu construí esse império, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Nabucodonosor, se você falar para Daniel 3, acho que é Daniel 4, Daniel 4. Se você falar para Daniel 4, eu acredito que seja Daniel 4. Quando Nabucodonosor, ele se envaidece, ele se vangloria, né? Que ele foi alertado pelo profeta Daniel, né? Ele foi alertado, né, por meio do sonho lá da árvore. Árvore que acaba sendo cortada, que acaba ligada na terra por uma corrente, é uma coisa assim, né? E recebe o orvalho do céu, a chuva e tal. Aí isso simboliza o próprio império de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor recebe a interpretação desse sonho por Daniel, só que logo depois ele se envaidece, ele de todos os palácios, zigurates, os jardins suspensos, e ele acaba se envaidecendo, e no fim ele fica louco, fica 7 anos como um bicho, né, peludo, com as unhas gigantes, vivendo como um animal. Aí só depois de 7 anos ele recupera o seu juízo, provavelmente convertido, mas de qualquer forma, não adianta o ser humano querer achar que é mais importante do que Deus, que ele pode se tornar um Deus. Como existem religiões, existem seitas que acreditam que nós seremos deuses, nós podemos ser nossa própria divindade, adorar nós mesmos, entrar por nós, enfim. Eu até comprei um livro na Argentina, me arrependi de ter comprado aquele livro, onde o cara ele faz uma salada entre cristianismo, budismo, islamismo, hinduísmo. Ele faz uma misturança de um monte de religião com cristianismo, e achando que ele pode encontrar Deus dentro dele mesmo. Isso no caso é o panteísmo, tem a ver com a nova era também, mas o que eu quero deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar por meio desse vídeo, tem até um córrego aqui. A mensagem que eu quero deixar por meio desse vídeo é de que não adianta o ser humano querer ser como Deus, construir império, construir tudo que for aqui na terra, ter um nome, ter cargo, ter influência, e isso e aquilo, ter poder para fazer o que bem entender com qualquer pessoa no mundo todo, usar as pessoas como fantoche, como marionete para satisfazer a vontade dele. Mas quando chegar a hora dele encarar o próprio Deus, ele sofrerá as consequências de sua atitude, assim como aconteceu com Lúcifer. Antes mesmo da criação do universo, Lúcifer tentou se rebelar contra Deus, colocou um terço do céu, um terço dos anjos contra Deus, e todos foram expulsos do céu, e apenas aguardando o julgamento final, o juízo final de Deus, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar como cordeiro, mas voltará como leão para julgar o mundo, colocar os ímpios no lago de fogo e enxofre, e os salvos na eternidade celestial ao lado dele, na Nova Jerusalém. Então, nesse ambiente natural, um ambiente cheio de natureza, tem até uma nascente aqui, um córregozinho, e é aqui que eu quero encerrar esse vídeo, pedindo para você mandar esse vídeo, manda para as pessoas, peça para essa pessoa ler o Salmo 100, com certeza se você mandar esse vídeo para essa pessoa que conhece o Salmo 100 de cor, ela certamente verá o Salmo 100 de outra maneira, não como um salmo a ser decorado, recitado, sem um mínimo de reflexão, mas como uma mensagem profunda, como toda a Bíblia é, mas até mesmo o Salmo 100, que um salmo que seria sobre louvor, pode ser usado para impactar muitas vezes. Deus abençoe, até ele pensa, se quiser.